Olá, cumprimentamos a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Queridos internautas, da nossa revista da Escola Dominical, desse terceiro trimestre, que tem como tema Vencendo as Aflições da Vida. Estamos hoje com a sexta lição, que o tema de hoje é a dispensa vazia. Textual: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, o versículo de número 25, era o que expressava o salmista. Nós também temos a verdade prática da nossa lição, que nos diz: mesmo em meio à escassez, cremos que o Senhor é poderoso para suprir em glória todas as nossas necessidades. Queridos internautas, irmãos em Cristo que estão nos assistindo, nós queremos dizer para você que Deus, Ele é fiel. É um Deus que cumpre as suas promessas. Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de sempre. Nós fazemos parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Joaquim Nabuco, na Mata Sul do estado de Pernambuco, zona canavieira, aonde residimos, pregamos a palavra e ensinamos a palavra de Deus nesta cidade. O presidente da nossa igreja no estado de Pernambuco é o pastor Ailton José Alves. E também é o presidente da nossa convenção. Nós estamos aqui e tenho ao meu lado o presbítero, nosso irmão Gene Kelly. Tenho também o presbítero, nosso irmão Wilson, José Wilson, o presbítero Valdelson e o auxiliar da palavra Dário Pereira, que é jornalista do nosso site e também professor que ensina na nossa escola dominical. Hoje, meus queridos, nós estamos para fazer um comentário de uma lição que será de muita ajuda espiritual para todos nós, porque muitas vezes os problemas, as necessidades, as provas da vida querem nos fazer desanimar, mas Deus, Ele é um Deus fiel. O primeiro ponto da nossa lição, a nossa lição se divide em 3 pontos, e o primeiro ponto nos diz: lutando contra o imprevisto. O segundo ponto: Deus age com o que você tem. E o terceiro ponto: a providência divina. Nós vemos que o primeiro subponto, o primeiro ponto fala sobre a viuvez. E quem vai nos comentar sobre a viuvez é o presbítero Gene Kelly. Também saudamos a todos com a paz do Senhor. E como já falamos em lições passadas a respeito da viuvez, nós vemos que o estado de viuvez não é uma situação fácil para a pessoa que passa pela situação. O estado de viuvez traz traumas psicológicos, traz complicações familiares, traz dores da ausência da pessoa que se perdeu, no caso o cônjuge da pessoa que foi perdido em virtude do seu falecimento. E a pessoa que passa por essa situação experimenta uma dor que para muitos é uma dor que não pode ser confortada, por conviver com uma pessoa durante tantos anos e em certa hora perder aquela pessoa com quem convivia cotidianamente. Então o estado de viuvez
é uma situação que a pessoa passa, que traz vários tipos de traumas. Mas nós estamos falando aqui daquele que passa amigos, e conforto de amigo pode não trazer conforto para nós, ou para a pessoa que passa pela situação de viuvez. Mas Deus, Ele nos dá o conforto necessário na hora que precisamos. Não foi à toa que o salmista Davi, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Em outra passagem, o salmista, ele disse: ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, por mais difícil que seja a situação que possamos passar, mas se estamos na presença de Deus, nós vamos passar e vamos vencer essa situação, e no final de tudo, vamos cantar vitória na presença do Senhor. Nós acabamos de ouvir as palavras do presbítero, nosso irmão Gene Kelly, e eu estava meditando que domingo passado nós estávamos na igreja e estávamos estudando sobre este mesmo tema, e uma das nossas irmãs na classe do professor Dário Pereira, ela comentou, ela fez um comentário que ela perdeu o seu marido, e ela disse que é uma dor irreparável. Por quê? Porque ela contando, diz que se lembra quando se sentava à mesa com ele para tomar café, quando os dois se ajoelhavam ao lado da cama para orar, para se deitar e dormir. Ela disse que quando se senta na mesa que não vê ele, a tristeza e quer tomar conta, invadir o seu coração, mas ela busca em Deus força. Todos aqueles momentos que ela sempre estava com ele, está viva na sua memória. Então, a viuvez não é um estado fácil para ninguém. Nós temos aqui o segundo subponto, que fala sobre a dívida, né? Que uma viúva recebeu de herança do seu marido. E quem vai nos fazer o comentário deste segundo subponto do primeiro ponto da nossa lição é o presbítero, nosso irmão José Wilson, que nos acompanha neste momento. Eu desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer ao pastor Severino Honório ter me feito este convite quando estamos diante aqui nesta lição. De acordo com nossos irmãos já têm comentado, né? O nosso irmão Gene Kelly já nos trouxe aqui uma palavra acerca da viuvez, mas o problema aqui não foi só a viuvez. Esta mulher, após a morte do seu esposo, encontra-se agora com uma dívida. Encontra-se agora endividada. O credor estava acobertado por lei de receber. E agora a mulher, ela se acha naquela difícil, e de acordo com o nosso escritor, nosso irmão Eliezer Lira, ele diz o seguinte: a Bíblia não revela o valor da dívida deixada pelo falecido, mesmo sem ter um valor, mas a dívida precisava ser quitada. A gente sabe, irmão, nós sabemos que
a dívida, ela mexe com o nosso psicológico. Quando se tem por que pagar, nós sabemos que é difícil. E esta mulher se viu naquela difícil, mas graças a Deus que ela conhecia o homem de Deus, ela conhecia também o Deus de providência, e a solução que ela teve para a sua dívida ser quitada, pois ela não tinha recursos, ela teve que recorrer ao homem de Deus, certa de que o homem de Deus tinha uma resposta para ela, ou mesmo uma solução. Ele, o ouvindo, ou a ouvindo, ele disse: o que eu hei de fazer? Na verdade, em termos de recursos, ele não tinha, mas foi necessário o homem de Deus usar a fé, e a mulher de Deus usar a fé também, e juntamente com a fé do homem de Deus, da mulher de Deus, ao Deus de providência, ambos recorreram e a dívida fora quitada. Isso nós vemos aqui, de acordo com o que dissemos de início, os dois estavam, o credor ele tinha bastante razão, ele estava acobertado por lei, era um direito que assistia a ele. Ele queria receber, e como naqueles dias, quando não se tinha uma devida condição, era levado um dos filhos escravos, e a mulher se achou, na verdade, naquela difícil. Sei que a hora foi angustiante, já tinha perdido o esposo, e agora a dívida para ser quitada. Mas louvamos a Deus pelo Deus de providência que nós temos, e o Deus de providência, através daquele profeta, a orientou, e nós encontramos a providência divina aparecendo. Nós ouvimos as palavras, a explicação, o comentário que fez o presbítero, nosso irmão José Wilson. Esta mulher, segundo o que diz a palavra de Deus, era uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. A Deus. Seu marido era um homem fiel. E ela estava, apesar da dor, do luto, ainda ia perder os seus 2 filhos. O seu marido havia contraído aquela dívida, não sabia ele que ia morrer e que deixaria um problema tão gravíssimo para sua esposa. Mas aqueles que confiam em Deus não serão envergonhados, porque Deus é um Deus de providência, é o Jeová Jireh, Deus que nos assiste nas nossas necessidades. Presbítero Valdeus, nós temos aqui o 3º subponto do primeiro ponto, lutando contra o imprevisto. Nos fale da solução que Deus trouxe para o problema daquela mulher. Nos comente sobre isso. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, transmitindo para vocês a palavra do Senhor. Num momento tão difícil como este, como já vimos os nossos irmãos, presbítero irmão Genicelli, presbítero nosso irmão José Wilson, falar concernente a esta mulher, a dívida que foi deixada por seu marido, conforme falou o nosso pastor,
essa dívida mexeu com a estrutura daquela família. Mas aquela mulher, ela procurou ao homem de Deus. Com certeza, nesse momento difícil da vida dela, difícil da vida da sua família, ela queria uma solução, algo que viesse a dar jeito, para que o credor não levasse os seus filhos como pagamento daquela dívida. Ela procurou o homem de Deus, ela foi até o homem de Deus. Aquela mulher foi tão corajosa, no momento difícil desse, ela foi corajosa, porque para a mulher se dirigir ao homem, ela deveria ser convidada, mas naquele momento ela foi até o homem de Deus, contou para o homem de Deus o que estava acontecendo. Ela queria uma solução naquele momento, e o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, entrou com a solução naquela vida. Chega um momento em nossas vidas assim, que nós pensamos: como é que vai ser isto? Como é que vai ser agora? A solução é queremos. Aí Deus age, Deus entra nesse momento difícil. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Procurou o homem de Deus, buscou a pessoa certa. Ela buscou a pessoa com compromisso com Deus. Foi até o homem de Deus, contou para ele orientou-la como era que ela deveria fazer, e ela fez conforme as orientações daquele homem. Então a solução chegou para a vida dela. E não é diferente na nossa vida, não. Não é diferente. O Deus que deu a solução àquela mulher, aquela família, é o Deus que nos dá a solução. Quando nós estamos num momento de aperto, nós recorremos ao Senhor, e Deus, Ele age a favor da nossa vida. Você, meu caro irmão, amigos, internautas, se você está passando um processo na vida semelhante àquela mulher, ou coisa parecida realmente com o que ela estava passando, creia em Deus, confie em Deus. Ele tem a solução para todos os nossos problemas. O presbítero Valdelso, ele nos falou da solução que Deus deu para o problema daquela mulher. E nós vemos que Deus, Ele ainda é o mesmo. A palavra de Deus diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Ele continua sendo o mesmo. Ele agiu nos dias do profeta Elias, agiu nos dias do profeta Eliseu, e é o mesmo Deus que está agindo hoje, porque nós temos testemunhos de irmãos, de irmãs, que são testemunhas vivas daquilo que Deus tem feito. Nós temos aqui, no segundo ponto da nossa lição, Deus age com o que você tem. Às vezes é preciso que nós tenhamos alguma coisa para poder Deus agir. E é algo muito importante. Nós vemos que no caso de Moisés, Deus perguntou a Moisés: o que é que tens, Moisés? Então ele disse: uma vara. É com essa vara que tu vais tocar as águas. Nós vemos no caso da mulher, a mulher tinha uma botija de azeite, que é o primeiro subponto do segundo ponto da nossa lição, que vai comentar o presbítero, nosso irmão José Wilson. Dando continuidade no assunto, nós encontramos nesse texto uma mulher endividada, e encontramos um profeta
profeta de Deus, né, homem de Deus. A solução, nosso irmão Valdielso, ele já tem nos comentado. E o que nós admiramos aqui, o que nós admiramos em Deus aqui, é que Deus age com coisas pequenas. Deus age com coisas pequenas. Deus age com, na verdade, com algo que você nem imagina. A Bíblia diz que Deus usa as coisas que não parecem ser. Diz até uma expressão que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E nós vemos aqui uma botija de azeite. Uma botija de azeite, na verdade, para uma dívida que não sabemos o valor, mas imaginamos o que é uma botija de azeite. Nas mãos da viúva, não atraria nenhuma solução. Porém, como já dissemos, Deus age com aquilo que nós temos, e o que ela tinha era uma botija de azeite. Botija de azeite. Aquela mulher, ela precisava simplesmente honrar a palavra do homem de Deus, acreditar e, por cima disso, obedecer. Nós sabemos que para a bênção aqui aparecer, em primeiro lugar, a mulher precisou acreditar. Ela creu. Mas nós encontramos aqui alguns detalhes. O homem de Deus instruiu a mulher como deveria fazer para que o milagre aparecesse. Então a mulher procurou o homem de Deus orientou, lhe perguntando o que ela tinha em casa, orientou como ela agiria, a mulher agiu e a bênção apareceu. De acordo conforme o nosso irmão Valdielso tem falado, ela procurou a pessoa certa. Ela procurou a pessoa certa. Na verdade, a botija de azeite verdadeiramente a sua fé, a sua confiança, não tinha descoberto que através daquela botija de azeite iria aparecer aquele milagre. Porém, ela, indo à busca do homem de Deus, ele, pelos olhos da fé, ele via a multiplicação do azeite, e via a solução da dívida. Eu não sei, dileto amigo, você que está nos ouvindo, nos assistindo, neste momento, eu não sei qual estreito que você na verdade está passando, mas eu quero lhe dizer que nós servimos a um Deus de providência. Ele age naquilo que você nem imagina. E pode a solução estar dentro da sua casa. Não precisa nem você se deslocar, ir para muito distante. A solução pode estar dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Agora, porque muitas vezes a gente precisa ser orientado, ou pelo menos fazer uma oração para que os nossos olhos sejam abertos. A solução da mulher estava dentro de casa, na multiplicação do azeite, e dentro da orientação que o homem de Deus lhe deu, a bênção apareceu. Nós vemos no segundo subponto da nossa lição, caso também de uma outra viúva, que foi a de Sarepta. Ela tinha farinha numa panela e um pouco de azeite também numa botija. E com estes dois pequenos bocados de alimento, azeite e farinha, Deus deu uma resposta tremenda e poderosa e operou um grande milagre, dando a solução ao problema
de Sarepta e também daquela viúva que se dirigiu ao homem de Deus. E quem vai nos fazer este comentário agora é o presbítero, nosso irmão Valdelso. Presbítero Valdelso, nos fale sobre este milagre que ocorreu com esta viúva ali em Sarepta. Bom, meus amados, mais um feito extraordinário de Deus. Deus é grande, Deus é poderoso. Nós sabemos que a situação não estava fácil para o profeta Elias. Após haver aquela seca em Israel, o profeta de Deus, ele recebeu uma ordem divina de ir a Sarepta, porque ali residia uma viúva que iria o alimentar, o sustentar. E quando este homem de Deus foi na direção de Deus, chegando lá, a viúva, ela estava trabalhando. Estava lá, palhando aqueles pedacinhos de madeiras para fazer um bolo para ela comer, o filho dela comer e em seguida morrerem, porque não tinha mais nada. Depois que viessem comer o bolinho que ela iria fazer para ela e para o filho, não ia ter mais nada. Mas aí entra a ação de Deus, a ação sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Deus orienta aquela mulher. Ali foi uma orientação de Deus que ela fizesse para o profeta de Deus. Quando Elias olhou para ela e disse: olha, faz o bolo primeiro para mim. Filho, primeiro para mim. E ela naquele momento sentiu que quem estava ali realmente falando com ela era Deus através do profeta. Então ela fez, o profeta se alimentou, e aquela mulher que antes iria comer o bolo e juntamente com seu filho tinha em mente a morte, Deus agiu, Deus fez coisas grandes naquela vida, e aquela mulher foi uma mulher tão abençoada por Deus, que Deus multiplicou na casa dela. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus Todo-Poderoso, que pega aquelas coisas pequenas, que para muitos não tem importância nenhuma, não tem significado nenhum. É através disso aí que Deus age, que Deus faz acontecer, e o nome dele vem a ser glorificado. Você pode até pensar, abriu a despensa, olhou para dentro e disse: não tem mais nada a não ser só este pouquinho de farinha. A Bíblia nos diz que o choro, o salmista dizendo em suas palavras, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, vem pela manhã, porque Deus, ele age, e o choro de tristeza se transforma em choros de bênçãos, de alegria, para a glória do nome de Deus. Continuando o nosso comentário, nós vemos que o comentário que fez o presbítero, nosso irmão Valdelso, sobre a farinha na panela, na casa daquela pobre viúva, nós devemos tomar como exemplo para a nossa vida. Você pode nos dizer, e que representa isso para mim? O que representa isso para a minha vida? Eu quero te dizer que o apóstolo São Paulo,
ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, o versículo de número 4, ele nos diz: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Veja que esses milagres ficaram registrados na palavra de Deus, para que não venhamos desfalecer na fé, não venhamos perder a esperança e venhamos a entrar em depressão, em desespero e duvidar de Deus. Mas ficou registrado na palavra de Deus, para que possamos confiar mais em Deus. Nós vemos também o exemplo de um certo moço, quando Jesus esteve aqui na terra, andando pela Palestina, e ele pregava o Evangelho e ensinava, e a multidão era grande, a multidão que acompanhava. E ali, no deserto, já fazia 3 dias, o povo estava sem alimento, e os discípulos disseram para Jesus: despede a multidão, já é o 3º dia, não temos o que dar, o que botar dentro deste povo para que eles comam, então despede. Mas um disse: olha aí, tem um moço que tem 5 pães e 2 peixinhos. Então, preste bem atenção. Deus age com o que você tem. Presbítero Geniquelli, apesar de eu já ter adiantado um pouco este ponto, mas eu sei que o assunto ele é vasto. Nós estamos aqui simplesmente dando um breve resumo da nossa lição. Então, nos comente sobre este ponto, que é de suma importância para nós. O comentário da CPAD, referente a essa lição, faz uma pergunta: Deus é capaz de criar uma rocha tão grande que ele não possa mover? Então, se nós atentarmos para a leitura dessa passagem, dos 5 pães e 2 peixes, ou peixinhos, como a Bíblia se refere, nós vamos ver Jesus perguntando a Filipe aonde se compraria comida para alimentar aquela multidão, mas a Bíblia já diz que Jesus fez essa pergunta experimentando a Filipe, porque ele já sabia o que haveria de fazer. E ele respondeu que 200 dinheiros não dariam para alimentar aquela multidão, comprar comida para alimentar aquela multidão. Porque, feito a soma total dos que estavam ali, quando Jesus mandou que sentassem na relva, deu-se uma soma de quase 5.000 pessoas. Então, 5 pães e 2 peixinhos, com certeza, não daria para alimentar aquela multidão. Mas isso, se não houvesse a providência de Deus. Isso, se aqueles pães e peixes não fossem parar na mão de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque quando aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos foram parar na mão de Jesus Cristo, a situação mudou. Primeiro temos que entender que Jesus não quis fazer aquele milagre para alimentar aquela multidão, no sentido de se tornar rei, como no final da passagem eles queriam fazer, arrebatar Jesus, como a Bíblia diz, e torná-lo rei. Jesus não queria, não fez aquele milagre nesse sentido, não fez aquele milagre no sentido de mostrar que podia fazer, porque o termo para necessitado no grego é bion, fala de alguém que é pobre no sentido material. E foi nesse sentido que Jesus viu aquela multidão. Era uma multidão que realmente era uma multidão pobre no sentido material, não tinha condição para comprar sua própria alimentação e para ajudar os outros a se alimentarem, como era costume dos judeus.
não só alimentar a si próprio, como dividir a sua alimentação também. E Jesus viu toda essa situação naquela multidão, quando mandou que ela se sentasse, e a Bíblia diz que ele, dando graça, deu graças a Deus, partiu os pães entre os discípulos e os peixes, e os discípulos entre a multidão. E a Bíblia diz que aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos alimentaram toda aquela multidão, e Jesus ainda mandou que se recolhesse o que sobrou, e ainda deu para encher 12 cestos do que sobrou daqueles pães e daqueles peixes. Então, quando a coisa passa para a mão de Jesus Cristo, a situação muda. Você pode não ver escapatória, você pode não ver solução, você pode não ver meio para solucionar o seu problema. Mas eu lhe garanto que se você colocar nas mãos de Jesus Cristo, Ele vai providenciar um meio para solucionar o seu problema, e você vai reconhecer verdadeiramente que Jesus, Ele tem solução para todos os nossos problemas. Aí está o comentário que fez o nosso irmão Genikelli. Deus, Ele é um Deus de providência. Quem sabe você tem até pão material abundantemente, mas espiritualmente você esteja faminto e necessitado. Jesus Cristo, Ele é o pão da vida. Então, nesta oportunidade que eu tenho de adentrar ao seu computador, creia nestas palavras. Você, meu irmão, quem sabe está pouco desiludido, sem esperança, Jesus Cristo, Ele é o Jesus das multiplicações dos milagres. Nós vemos o terceiro ponto, a providência divina. Quando Deus entra em ação, Ele provê. Ele não deixa ninguém sem resposta, se nós vamos a Ele com um coração humilde, quebrantado, buscando a misericórdia de Deus. O salmista, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e é o socorro bem presente na hora da angústia. O primeiro subponto do terceiro ponto que diz, que nos mostra exemplos no Antigo Testamento. O presbítero, irmão José Wilson, este comentário ele é vasto, e a Bíblia tem muitos exemplos para nos dar. Nos comente, nos mostra exemplos no Antigo Testamento, como Deus agiu e o que Deus pode fazer hoje. Dando continuidade a este maravilhoso assunto, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de providência. Ele é um Deus de providência. Um certo escritor, ou um dos nossos comentadores, ele disse o seguinte: Deus não é semelhante àquele relojoeiro que fez o relógio, deu corda e deixou para lá. Depois a corda chegou no final, mas Deus é aquele que cuida desse relógio. Deus criou esse mundo e cuida desse mundo. E especialmente você que serve ao Senhor na beleza da sua santidade, fique certo que Deus não perdeu você de vista, de maneira nenhuma. Nós encontramos a providência de Deus lá no Antigo Testamento, quando Deus tirou Israel do Egito. Nós encontramos Deus agindo na providência de pão, na providência de água. Nós encontramos a providência de Deus
quando Israel ele se encontrou. Na frente ele tinha o mar, e atrás ele tinha Faraó. Nós encontramos uma providência divina ali. Ali eles estavam correndo um risco de vida. Sim, era uma providência? Sim, era uma providência. Não era uma providência de pão, mas uma providência de vida. Eles estavam ali correndo risco de vida. Eu não sei se você está com algum temor, se está sendo ameaçado e pensa que aquele que na verdade tramou contra você, você pensa que chegou no seu final. Eu quero dizer para você, o Deus lá do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento e é o Deus dos nossos dias também. Fique certo, como ele agiu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos dias de Jesus, fique certo que ele age nos nossos dias também. Ele age com livramentos, ele age com providências de pão, como o nosso irmão Gene Kelly já tem nos comentado. Eu quero dizer que essa causa no seio, nesse momento, o que você está pensando, como vai sair dessa agora? Como é que Deus vai agir? Quero dizer para você que a forma de Deus agir, para você não interessa. Isso aí não interessa. A forma que Deus vai agir não lhe interessa. Acredite e fique certo que nessa ele tem uma saída. Acreditando nesse Deus de providência, com certeza ele tem uma saída para você. Muito obrigado. Nós acabamos de ouvir o exemplo que citou o presbítero sobre a caminhada do povo de Israel pelo deserto. Deus permitiu tudo aquilo para que nós pudéssemos hoje também estar aqui comentando sobre este assunto e também podermos confiar neste Deus que esteve com eles ali no deserto. Nós vemos que o segundo subponto da nossa revista, que também nos fala de exemplo no Novo Testamento. O Novo Testamento também está repleto de exemplos. E quem vai nos fazer este comentário agora é o auxiliar Dário Pereira, que também é professor da nossa escola dominical, e ele vai nos comentar, vai nos mostrar exemplos também da providência divina no Novo Testamento. Irmão Dário, fica à vontade, nos comente e mande para os nossos internautas aquela mensagem, para os nossos irmãos, aquela mensagem que Deus tem mandado já com os demais, e você também agora faça uso desta oportunidade. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, agradecendo ao nosso Deus e ao pastor da igreja, nosso pastor também, o pastor Severino Honório, por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite. E este terceiro ponto, irmãos, que fala a providência divina, o segundo subponto nos fala no Novo Testamento. Primeiro eu queria compartilhar com os amados esta palavra providência. Ela está associada ao termo antecipação de visualização. É antecipar a visão. Providência. Ver antes de que a visão seja revelada. E isso traz a Jesus um de seus atributos, que é a onisciência. Ele é o Deus que conhece as coisas no passado, no presente e no futuro. E nós, como podemos observar aqui, nós vemos que o nosso Jesus, ele sempre ensinou, quando passou por esta terra, o fato que é essencial, que é a provisão de alimentos para os necessitados, aqueles que não têm com o que se socorrerem. E nós vemos a importância, Jesus sempre, todas as multidões que lhe seguiam, que estavam com ele nunca despediu ninguém de mãos vazias.
Isso tanto na esfera espiritual quanto na esfera material. Nós vimos há poucos instantes o exemplo que nos citaram o nosso o presbítero Gene Kelly, nos falava daquele jovem que tinha ali 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que é que me chama a atenção nesse texto para correlacionar com o texto que eu estou falando? É que aquele jovem não só apenas tinha os 5 pães e 2 peixinhos, ele tinha e disponibilizou aquilo que tinha ao uso de Jesus. Então, amados, o que eu entendo é que para que o Senhor possa prover na vida de alguém, através da minha vida, através da tua vida, faz necessário que eu e você disponibilizemos aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque a Bíblia diz e nos aconselha que nós temos que suportar uns aos outros e ajudar um ao outro a carregar cada um a sua cruz. Nós temos que nos ajudar mutuamente, pois somos uma comunidade, somos um conjunto de pessoas que seguem a Jesus de Nazaré. Por isso somos intitulados como cristãos, seguimos a Cristo. E nós vemos um grande exemplo disso nas Sagradas Escrituras, que é o exemplo da igreja do primeiro século, a igreja primitiva. Nós vemos que os amados irmãos que compunham aquela igreja constantemente estavam preocupados com aqueles que não tinham mantimentos para si, com aqueles que não tinham em que se socorrer, a ponto de alguns, por regra de fé, por atitudes de fé. E agora eu quero chamar a vossa atenção, para você internauta, para você aluno da Escola Bíblica Dominical, para você professor, que está agora com a sua revista aberta, acompanhando todo o delinear desse estudo. Eu quero chamar a tua atenção para o nosso quadro de atitudes de fé. E a atitude de fé daqueles irmãos e irmãs da igreja primitiva resiste-se aqui, basicamente, no nosso quadro, quando diz que em atitudes de fé está o alegrar-se em Deus. Não adianta tomarmos atitudes de fé sem que elas não sejam pautadas na alegria que nos dá o Senhor, como disse o apóstolo Paulo aos irmãos em uma de suas cartas: cada um contribua conforme propõe seu coração, não por tristeza, não por desânimo, mas conforme a alegria que resista-se em nós. Por quê? Porque o Senhor ama ao que dá com alegria. Então, a atitude de fé para com o necessitado é doar-se alegremente, é repassar um mantimento, aquilo que nós temos para com os nossos irmãos em alegria. O outro é ser misericordioso com o próximo, mesmo enfrentando dificuldades. E oxalá que essas dificuldades que nós estejamos a enfrentar não seja a mesma que o outro que precisa da nossa ajuda esteja enfrentando. Como isto? Eu, passando por uma dispensa vazia, vou ajudar uma outra pessoa, um irmão, uma irmã, que está passando pelo mesmo problema que eu estou passando. Irmãos, por vários momentos, é nesta hora que o Senhor está experimentando a mim e a você com aquilo que temos. Lembremos-nos que foi Ele mesmo que disse: seres fiel no pouco, que no muito te colocarei. Chegou a hora, meu irmão, de ser fiel no pouco. Chegou a hora de sermos experimentados pelo Senhor, para ver em nós, para que Ele veja em nós até onde vai o limite da nossa fé. Há momentos que a nossa fé é tão grande que nós carregamos todos os problemas de maneiras que não damos nem atenção a eles, porque temos fé suficiente para fazê-lo. Mas em outros momentos, a nossa fé se encontra um pouco menor, se encontra minimizada, e faz-se necessário que através dessas ações nós possamos aumentar o nível da nossa fé. Disse o Senhor ao profeta Joel: forjai a espada das vossas foices e lança das vossas enxadas, e diga o fraco: eu sou forte. É uma ordem exclamativa direta. Você que se acha fraco, o Senhor, neste momento, através da tua fé, te convida a dizer: eu sou forte. Então nós vemos que a igreja primitiva, ela fazia isso muito bem, e
ela não fazia nada mais nem nada menos do que eu e você estamos convidados a fazer. Por quê? Porque foi um pedido e um exemplo deixado pelo próprio Cristo, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele, ao andar nesta terra, ele deixou isso claro, patente. E outro, irmãos, não só em discurso, mas em ações, em atitudes reveladas, né? Ele saiu do campo da irrealidade para o campo da realidade, da feitura. Ele fez, ele curou, ele salvou, ele operou milagres e maravilhas, e nós podemos nos disponibilizarmos a que o Senhor faça da mesma forma por intermédio de nós. Somos nós os seus canais, seus oráculos, os elementos que ele pode usar para que o milagre aconteça. E também nos preocuparmos com aquilo que os nossos irmãos estão enfrentando, quer seja a necessidade de uma visita, lembrando que a visita, o ministério da visitação é muito importante, tal qual o ministério da palavra, tal qual o ministério do louvor. Então, no ato da visita, meu irmão, você leva o pão que desce do céu, mas também se preocupa com o pão que brota da terra, para que o teu irmão, ele possa sentir-se assistido pela igreja, que sou eu e que é você. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós acabamos de ouvir aí as expressões do auxiliar nosso irmão Dário Pereira, com muita propriedade e profundidade nesse aspecto. E será que, na atualidade, nós enfrentamos estes problemas que enfrentaram aquelas viúvas e outros que a Bíblia nos mostra? Será que nós também estamos enfrentando esta realidade nos dias atuais? Quem vai nos comentar sobre isto é o presbítero Valdelso, com mais um comentário falando das necessidades dos dias atuais. Queridos, a Bíblia, ela nos adverte, ela nos esclarece que estamos vivendo tempos difíceis. Como dissera o nosso presbítero irmão José Wilson, o nosso auxiliar, nosso irmão Dário, comentando concernente ao Antigo Testamento, o outro ao Novo Testamento. Deus é aquele Deus que no momento da maior dificuldade, Ele manda o necessário na hora certa. No Antigo Testamento, rapidamente, o caso de Abraão com seu filho Isaque, pronto para o sacrifício, que Deus pedira aquele menino em sacrifício. E no momento que o seu pai ia agir, Deus bradou do céu e falou que ele não fizesse aquela ação, porque Deus estava providenciando o cordeiro para o holocausto. Também nos lembra do Novo Testamento, em uma festa, quando faltou o vinho, olharam para o outro, acabou o vinho, e agora, o que vai acontecer? É nesta hora que o Senhor age. Chegaram diante de Jesus, a sua mãe, e disse: meu filho, acabou o vinho. Jesus olhou para aquela mulher e disse: tenho eu, não é chegado a minha hora. E ordenou que eu pegassem lá e trouxessem, digamos, o pote com a água. Aí ela disse: vocês façam o que ele está ordenando que vocês façam.
E fizeram assim conforme Jesus ordenara. E quando trouxeram, eles ali provaram do melhor vinho. E nos dias atuais, você, meu irmão, você, meu amigo, tem a oportunidade de provar do melhor que Deus tem para você. Sabemos das grandes dificuldades que é, principalmente quando a escassez bate a porta. Alguém pode dizer assim, mas louvar a Deus neste momento de barriga cheia, a sua despensa superlotada é bom demais. Agora, louvar a Deus no momento que abre a despensa e não vê nada para se alimentar, é uma situação difícil, mas é neste momento, querido, que Deus ele entra, que Deus ele age, que Deus manda o necessário e ainda mais surpreende você e surpreende pessoas que estão do teu lado. As pessoas olham assim e dizem, mas como é isto? É o Deus que provê todas as coisas na hora certa, no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele ensina a trabalhar para repartir com aqueles que passam por dificuldades. São Tiago, também ele fala que fé sem as obras é morta. O nosso irmão auxiliar, o nosso irmão Dário Pereira, ele falou concernente ao amor, que não é só aquilo de palavras, e sim de ações. E sim de ações. O que vai mostrar que que os nossos companheiros, que nós temos amor, é através das nossas ações. Então, neste momento, você, querido, você, sua família, nós queremos te convidar a crer mais em Deus, a confiar mais no Senhor. O desemprego é enorme em nosso país. Quando nós olhamos reportagem, nós nos deparamos com o IBGE mostrando o crescimento alarmante em termos de desemprego. Pessoas às vezes colocam na sua mente que não tem mais solução, não tem mais jeito, pensa que ali vai ser o fim, vai estar tudo acabado. Termina entrando em um estado de depressão, passam a dependência de produtos químicos. Em nossa cidade, irei falar agora da nossa cidade, trabalho a uma faixa etária de 10 anos em farmácia, e o número de pessoas sofrendo de processos depressivos são alarmantes. Mas escuta o conselho que nós te damos nesse momento. Confie em Deus, busca a orientação do céu. É neste momento que Deus vai te ajudar, vai tirar você desse processo que está passando. Deus não determinou você para ser um fracassado nessa sociedade. Deus determinou a você ser mais um adorador ao nome dele. E para suprir este processo que estás passando, só Deus e mais ninguém. Se apegue mais a Deus, confie mais no Senhor, e Deus vai te ajudar, vai te abençoar. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. E nós estamos te alertando que só em Deus há confiança
para que a tua despensa venha estar abastecida. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Foi muito bom o comentário que nos fez o presbítero, nosso irmão Valdelso. Então você, amigo, amiga, internauta que está lá do outro lado, que tem nos permitido adentrarmos a sua sala através do seu computador, do seu escritório, onde você estiver. Receba esta palavra como uma palavra de Deus, do coração de Deus para a tua vida. E fica certo de uma coisa, que Deus, Ele pode realizar o impossível, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Neste momento, gostaríamos de nos despedir e esperamos você no próximo comentário. Não esqueça de divulgar a nossa página www.adenabuc.com, porque esse trabalho, que muita simplicidade e modestia que nós estamos fazendo, é na intenção de ajudar pessoas necessitadas, pessoas que precisam de uma palavra de Deus. E aqui está esta palavra para a tua vida. São inúmeros os acessos que nós estamos tendo depois que começamos a fazer este comentário, ou comentar as nossas lições a cada domingo. Então, queridos, que Deus vos abençoe. Na próxima semana estaremos falando da lição de número 7, no dia 12 de agosto, que tem a divisão espiritual no lar. Então, será um tema também de suma importância, porque hoje tem sido um grande problema, divisão espiritual no lar. Às vezes, nós nos deparamos com casos que só Deus. Mas vamos estudar e vamos buscar e vamos ouvir o que é que nos diz a palavra de Deus. Neste momento, eu gostaria de convidar o auxiliar Dário Júnior para fazer uma oração, que ele está nos auxiliando aqui na nossa gravação aqui, no nosso estúdio. Então ele está convidado para fazer uma oração aqui também, pedindo a Deus que abençoe a todos os nossos internautas, amigos, que quem sabe ainda não são evangélicos, mas Deus nesta noite tem falado a tua vida, e esta oração vai te beneficiar. Por favor, nos escreva, deixe um comentário no nosso site, e com isso nós vamos procurar melhorar cada dia mais e procurar fazer o melhor para a tua vida espiritual. Vamos orar com o auxiliar Dário Júnior. Saúde a todos com a paz do Senhor, conforme determina o nosso pastor. Você que se encontra também em sua residência, no seu escritório, enfim, também pode fazer essa oração junto conosco, agradecendo a Deus pelas palavras que foram ditas, faladas nesta ocasião. Então você em casa também tem a oportunidade de orar ao Senhor. Fechemos os nossos olhos e oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai amado, pelas palavras que o Senhor tem nos dado. Senhor Jesus Cristo, que as palavras proferidas nesta ocasião possam ser guardadas em nosso coração, meu Deus amado, que possam surtir efeito em nossas vidas. Meu Deus amado, te agradecemos pela vida dos teus servos que se encontraram aqui também nesta ocasião. Abençoa, Senhor, todos os internautas que estão conectados conosco nesse exato momento. Abençoa todos quantos estão ouvindo esta palavra. Que esta palavra, Senhor, possa abençoar os lares que estamos escutando nesta ocasião. Fica conosco em nome do teu Filho Jesus, que reina e vive para todos sempre. Amém. Que Deus
continue nos abençoando, que Deus continue nos ajudando, em nome de Jesus.